A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a Cristo, sou a serva Maria Simões, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Gratuito e estou aqui para dar uma resposta a um comentário que foi feito sobre esse vídeo, né? Onde é exposta a mentira dos Gideões, aquela profecia. Quero agradecer as mais de 372.800 visualizações e aos mais de 2.000 inscritos no canal, 3.600 likes. Também muito obrigado pelos mil dislikes, muito obrigado a todos. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para responder, são inúmeros comentários, mas um aqui eu achei pertinente responder, porque vai ficar... eu não gosto muito de escrever não passa, né, como falando. Então tem um comentário aqui de um rapaz chamado Fabrício Pereira. Ele fez esse comentário há 32 minutos. E eu vou dizer aqui, ó, vou responder ele, vou botar depois aqui o link desse vídeo que eu estou fazendo em resposta ao que ele fala aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo para responder ao Fabrício, para mostrar para vocês, irmãos, a falta de conhecimento do povo, não é? Então ele fala assim: o Evangelho Gratuito, seu primeiro erro, né? Ele vai enumerar os meus erros. Jesus vivia pela lei de Moisés e cumpriu toda a sua lei. Jesus chegou no templo e indignou-se com a corrupção e o comércio. A igreja é a sucessora de Moisés. Não existe isso escrito em lugar algum, que a igreja é a sucessora de Moisés. A antiga aliança não era igreja, porque não tinha o Espírito Santo habitando nas pessoas. Primeiro, ignorância sua, viu, Fabrício? Vamos ver aqui se Jesus cumpriu a lei. Você disse que Jesus cumpriu a lei de Moisés, né? É isso que dá pessoas serem ensinadas por cães gulosos através de versos isolados. Vamos lá. Ele diz que Jesus cumpriu a lei. Vamos ver aqui, Lucas 6, viu, Fabrício? Presta atenção. E aconteceu que no sábado, no segundo sábado após o primeiro, passou pelas searas e seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e comiam. Alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Quer dizer, se alimentar daquela forma sem lavar as mãos, no sábado, era contra a lei de Moisés, tá? E Jesus respondeu-lhes e disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus observaram se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. Levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando por todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão foi restituída sã como a outra. Era um sábado. Era proibido. Viu, Fabrício? Segundo a lei de Moisés, fazer curas no sábado, fazer trabalhos no sábado, qualquer coisa no sábado Jesus fez. Também tem a questão da mulher adúltera, João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei de Moisés, a lei nos mandou Moisés, está vendo aqui, Fabrício? Que tais sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Aí o que é que Jesus disse? Ele ficou lá desenhando na areia, não queria muita conversa, mas eles insistiram, né? Que é o que diz esse texto. E aí ele foi e disse. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais o que a mulher disse. Não, aí ele falou assim. E como insistisse, né? Quando ouvi, ele disse: vós que está sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra contra ela. Aí eles foram embora, porque todos eram pecadores. Os fariseus, né? Os velhacos. Aí ele fala assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Então aqui está provado, né? Que Jesus
não cumpriu porcaria de sábado, porcaria de lei nenhuma. Quando ele diz que é os textos que vocês, né, tomam por base, que ele diz em Mateus, eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. É porque quando você lê só texto isolado, que os impostores de vocês só ensinam isso, ele explica isso em Lucas 24. Olha lá, ó, Lucas 24, ele vai dizer, explicar o que é que ele falou e qual era a lei que ele estava se referindo. Então vamos aqui, ó, Lucas 24, 43. O que ele tomou e comeu diante deles? O peixe assado, né? Comeu. E disse-lhe, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Aqui ele já tinha ressuscitado, tá, Fabrício? Importantíssimo isso. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim, tá vendo, Fabrício? Estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Tomara que o Senhor abra o seu entendimento também, viu, Fabrício? Ele disse que ele cumpriu a lei sobre ele, de mim, não a lei de Moisés. Entendeu agora, querido? Vamos ver no outro, qual é o outro erro que você disse que eu tenho. 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Vamos lá. 1 Coríntios 9, né? Vamos lá. 1 Coríntios 9. Você fala do 9, 13. Vamos aqui. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois a minha obra no Senhor? Vós sois. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Então aqui o que é que acontecia? Algumas pessoas de Corinto estavam acusando Paulo, levantando calúnias contra Paulo. Essa é a minha defesa. Ele saiu na sua própria defesa para com os que me condenam. Não temos o direito de comer e beber? Comer e beber. Comer e beber. Ele não está direito que ele não está dizendo, viu, Fabrício, que eles tinham direito a ter carrão, mansão, toda a família sustentada pelos membros da igreja, da empresa, filho na faculdade pela empresa, amante sendo sustentada pela empresa. Não. Comer e beber. Não temos nós direito de levar conosco a esposa crente, como também os demais apóstolos, irmãos dos senhores de Cefas, Pedro. O Sol e o Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quer dizer, esses aqui já tinham deixado de trabalhar para comer e beber. Né? As pessoas davam de comer e de beber. Aí ele vai falar que esse direito era segundo a lei. Está vendo aqui no 8? Digo eu isto segundo os homens ou não diz a lei também o mesmo? A lei de Moisés. O próprio Paulo vai dizer depois que ele trabalhava com as mãos para não ser pesado. E aqui mesmo ele vai dizer que não lançou mão desse direito. Porque na lei de Moisés, está vendo aqui? Está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Mas essa lei, Paulo jogou fora para receber a Cristo. Só que ele está dando o exemplo que está na lei de Moisés, porque esses que estavam fazendo isso estavam se baseando na lei de Moisés, que não tinha mais, não estava em vigor mais. Sabe o que é que ele vai dizer aqui? Ó? Se nós semeamos coisas espirituais, será muito que colhamos as carnais, comer e beber. Não esqueça disso. Mas é o 15, você esqueceu de ler o 15, né? Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã minha glória. Tá vendo? Ele não usou desse direito que a lei de Moisés dava para se vangloriar e trabalhava com as suas próprias mãos. Se você for ler Atos 28, você vai ver que Paulo alugou uma casa em Roma com o dinheiro dele, está lá escrito. O que mais que eu errei, Fabrício? Em relação ao dízimo, ele não aboliu isso em Mateus 20. Vamos para o famoso Mateus 23, 23. Vamos lá. Ai, meu pai eterno. Mateus 23, 23. Irmãos, Mateus 23, do 1 até o 9. Não, até o 12. Ele está falando para a igreja. Tá certo? Do 12 em diante é para os fariseus hipócritas. Então vamos falar do Mateus 23, 23. Vamos aqui, do 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está.
E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E ai de vós, escribas e fariseus, pois que dizimais a hortelã, o entre o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Esse dízimo aqui, ô Fabrício, abra sua mente, viu? Hortelã, endro e cominho era o dízimo original que havia. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás o dízimo do fruto da tua semente, que recolher no campo. Teu grão, mosto, azeite, vacas, ovelhas. Mas naquela época não tinha dinheiro, por isso que eles davam dízimo em alimento. Não tinha dinheiro não? 25. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Não vou ler para você não, para você ler, para ver se você aprende, viu, Fabrício? Leia Deuteronômio 14, do 22 ao 29, você vai ter uma noção certa e clara do que era o dízimo da lei. Era o dízimo de Malaquias. Aqui tem 2 dízimos, um anual, que era comemorativo, e um a cada 3 anos, que era o dízimo de Malaquias, que acabou. A lei toda foi abolida. Você quer ver que foi abolida, meu querido? Bom, já expliquei Mateus 23, né? Que era comida. Jesus estava falando. Ainda a lei estava nessa época aqui, que vocês não entendem, é triste. Nessa época que Jesus estava falando aí, ainda a lei estava valendo. Por quê? Jesus não tinha morrido ainda. Jesus não tinha sido ressuscitado ainda. O Espírito Santo não tinha vindo sobre os apóstolos e o ministério do Espírito Santo não tinha sido estabelecido. Hoje não tem mais lei de Moisés não, viu, querido? Acorde. Você quer viver pela lei de Moisés, é um problema seu. Mas você é maldito. Tá bom? Você é maldito porque aqui, ó. Tá vendo que você é maldito? Vou mostrar. Não dizer que sou eu que estou falando, viu, Fabrício? É a palavra do Senhor. 3, Gálatas 5:3. E de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Tá? Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tende caídos. Ixi, sou eu que estou dizendo? Não. Você quer ver também que a lei foi abolida, meu querido? Vamos ver aqui. Vamos ver se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vamos lá? Olha o carro. Aqui, ó. 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, transitório, antiga aliança com lei e com tudo, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que é representação da lei, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, vocês que têm os sentidos endurecidos, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, o que, Fabrício? Abolido. Todo o Velho Testamento e a lei também foi abolida no sacrifício de Jesus Cristo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que você disse que eu errei. Não. Lembre-se de que Deus é juiz e não nós. Não nós? Tá certo. Vamos ver aqui. Fazer uma pesquisa aqui, Fabrício. Rapidinho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, né? Se a gente pode ou não julgar. Novo Testamento, que é o que interessa para nós. Quem quer viver pela lei está caído da graça. Aqui, ó. João 7, 24. Vamos ver aqui? 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais o homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei. No sábado. Outra cura, tá vendo aqui, Fabrício? O sábado da lei, que Jesus rompeu. Jesus aqui ainda estava vivo como homem, tá? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta
justiça. O que é a reta justiça, Fabrício? Você sabe não, né? O Senhor Jesus, acho que João 14 disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai. Quem é a justiça, Fabrício? Jesus, né? A reta justiça é ele, né? Então nós podemos julgar assim. Quer ver outro textinho, querido? Vê se você aprende aí, viu? Vamos ver se você aprende. 1 Coríntios 6:3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos caídos, claro, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, Fabrício, deixe de ser ridículo, tá certo? Você não sabe o que fala, vai aprender primeiro. Vai nascer de novo primeiro, né, Fabrício? É um conselho que eu te dou. Nasça de novo primeiro, para deixar de ser um legalista, porque você sendo legalista, como o texto aí diz pelo apóstolo Paulo, você está caído da graça e separado de Cristo. A todos vocês, muito obrigado e permaneçam na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Até uma outra oportunidade, se assim lhe permitir. Tá entendido, né, Fabrício? Muito bem.